Olá, essa é a nossa 10ª lição e nós iremos ver hoje o homem em estado de justiça original e o vídeo 11, a queda. Só recapitulando um pouco para situar exatamente como estamos elaborando essa série, esse estudo, as doutrinas se desenvolvem por blocos. Então no vídeo 1 nós tivemos sobre o conhecimento de Deus. Ora, como conhecer Deus sem as Escrituras? Por isso, o vídeo 2 faz parte desse bloco. É sobre a Santa Escritura. Então, se você quer estudar em conjunto essas videoaulas, eu recomendo que você estude por blocos. O vídeo 1 e o vídeo 2 é sobre o conhecimento de Deus e sobre a Santa Escritura. Outro bloco dessa série é do vídeo 3 ao vídeo 7. Então no vídeo 3 temos os nomes e a essência de Deus. No vídeo 4, os atributos incomunicáveis de Deus. No vídeo 5, os atributos comunicáveis de Deus. No vídeo 6, a Santa Trindade. No vídeo 7, a obra de Deus e a eternidade. Então, se olharmos bem para esse bloco, nós vamos ver que fala sobre a essência de Deus, seus atributos, sobre a Trindade e suas obras na eternidade. Basicamente é um bloco que explica melhor quem é Deus nas Escrituras. O vídeo 8 é sobre a criação e o vídeo 9 é sobre a providência. Este é mais um bloco. Por que é mais um bloco para estudar? Por quê? Pois o Deus Criador é o Deus mantenedor. E quando vamos examinar sobre essa manutenção da criação, nós entramos na providência. Por isso, o vídeo de número 8 é sobre a criação e o vídeo de número 9 é sobre a providência. A partir de agora, estamos entrando em um novo bloco. O primeiro vídeo vai ser esse, de número 10, que é o homem em seu estado de justiça original. E logo após, teremos sobre a queda. Ou seja, o homem em seu estado após a queda. Se antes o homem estava em um estado de justiça original, no vídeo 11 nós veremos sobre a consequência da queda e sobre a doutrina da queda. Então vamos lá. O homem no estado de justiça original. A pergunta de número 1. O que nos ensina a Escritura com respeito à criação do homem? Essa resposta está dividida em 3 partes. A primeira, que Deus formou Adão do pó e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Segundo, que Deus criou como corpo e alma. E terceiro, que Deus o criou à sua própria imagem. Essas 3 respostas da pergunta número 1 é o resumo de como Deus criou o homem e como é este homem. Nós iremos ver nas perguntas seguintes, mais especificamente, sobre esses 3 aspectos da resposta número 1. A pergunta número 2, ela pergunta o que é a imagem? O que é a imagem de Deus no homem? Nós podemos dizer que é o reflexo de algumas das perfeições de Deus na natureza humana, de modo que, como criatura, ele se pareça com Deus. Confira comigo Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Segundo o texto que acabamos de ver, em Gênesis capítulo 1,
Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem segundo a sua imagem. Isso está claro e está escrito. Agora, a pergunta de número 3. Que elementos constituem a imagem de Deus no homem? Essa é uma pergunta complementar. Quais são os elementos que constituem a imagem de Deus no homem? Temos como resposta o verdadeiro conhecimento de Deus, a justiça e a santidade. Vamos examinar alguns textos. Colossenses 3:10 e Efésios 4:24. Em Colossenses 3:10 diz assim: E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Observe bem que Colossenses está associando a renovação para o conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. E Efésios 4:24 vai nos dizer: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem, a nova criatura, é revestida de justiça e santidade. É possível provar com a Escritura que esses elementos da imagem de Deus permanecem no homem? Essa é a pergunta de número 4. A resposta é sim. Efésios 4:23 e 24 ensina: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto comprova que esses elementos da imagem de Deus permanecem no homem. A pergunta é de número 5. Como era a relação de Adão com Deus? Adão vivia uma relação pactual. Adão vivia uma relação pactual, na qual ele foi um amigo servo de Deus. Segundo as Escrituras, Adão foi um amigo e servo de Deus. E Adão possuía uma relação pactual. Em Oséias 6, verso 7, está escrito: Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O profeta Oséias, fazendo uma aplicação sobre a rebeldia do povo de Israel, comparou a transgressão da aliança com a transgressão da aliança de Adão. Isso deixa claro que Adão possuía uma aliança e que essa aliança foi transgredida. A pergunta de número 6, o que isso significa? A resposta: que Adão foi ao mesmo tempo tanto amigo como servo de Deus na criação. Qual foi a relação que Adão teve com a criação? É a pergunta de número 7. Qual foi sua relação com a criação? Adão tinha o senhorio sobre todas as criaturas na terra como seu rei. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa era a relação que Adão tinha com a criação, uma relação de sujeitar a criação e de dominar a criação. Aqui, fazendo um breve comentário, o propósito da criação é estabelecer o homem em seu domínio sob Deus.
abaixo do poderio de Deus. Essa relação que Adão possuía com a criação, nós resumimos como trabalho e domínio. Se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, procure essa relação criação, trabalho e domínio, relacionado a palavras-chave como Adão e criação. Ok? Vamos adiante. Pergunta de número 8. Qual foi a sua relação com a raça humana? Nós vimos na pergunta de número 7 a relação de Adão com a criação. Agora nós vamos examinar a relação de Adão com a raça humana. Qual foi sua relação com a raça humana? A resposta: ele foi o seu primeiro pai e sua cabeça representativa. Ele era um representante. Adão é um representante. 1 Coríntios 15, 21 vai explicar isso. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Há aqui uma comparação entre Cristo e Adão. A morte entrou através de Adão e a ressurreição dos mortos entrou através de Cristo Jesus. Essa é uma relação muito comum que o apóstolo Paulo vai fazer entre Jesus Cristo e Adão. Bom, chegamos ao final dessa lição com apenas 8 perguntas. Nós acabamos de ver a situação de Adão com relação à criação e com relação à raça humana antes da queda. E agora, posteriormente, na videoaula de número 11, nós veremos sobre a queda. Então, te aguardo lá, não deixe de conferir. Um forte abraço.